a nossa economia, a economia nacional. Agrival, Com certeza que a Agrival e esta iniciativa por si só não tem o condão de salvar, de ajudar, de resolver os problemas do nosso país. Mas os problemas do nosso país, eles não se resolvem apenas por uma iniciativa ou por uma grande iniciativa. Eles resolvem-se com a dinâmica, com a crença, com a determinação, com o trabalho permanente de todos os portugueses. De todos, das empresas do nosso país, dos nossos concidadãos, dos portugueses em geral. E nós fazemos parte de Portugal, somos aqui de uma região dinâmica, fortemente empreendedora, esta região do Tâmega e Sousa, e nesse aspecto saúdo também o Sr. Vice-Presidente da Comunidade Intermunicipal e o Sr. Secretário da Comunidade Intermunicipal, que entidade esta que também tem feito o seu trabalho na procura de um desenvolvimento concertado aqui na nossa região, sobretudo também na questão económica. E dizia eu que, com certeza, que a Agrival não é a panaceia para resolver todos os problemas do nosso país, mas dá o seu contributo. E hoje, depois das férias, entre, enfim, algumas leituras e os processos, no fundo aquilo que agora me dedico, parei hoje de manhã para observar os últimos dados económicos do nosso país, que saíram esta última semana, nomeadamente publicados pelo INE. E quero dizer-vos também, a mim, de alguma forma, me foram surpreendendo, sobretudo por aquilo que o país, os portugueses, têm sido capazes de fazer nos últimos anos. O último indicador do clima económico, publicado precisamente em julho e divulgado agora, é o mais elevado dos últimos 6 anos. O indicador da atividade económica é o máximo desde o final de 2000. As exportações voltaram a crescer. O consumo privado continua a crescer novamente, refletindo o aumento do contributo positivo da componente de consumo corrente. No que respeita ao indicador da formação bruta de capital fixo, este registrou em julho o mais elevado dos últimos 6 anos. E no segundo trimestre, a taxa de desemprego baixou de 15,1% para 13,9% face ao trimestre anterior e o emprego cresceu. O crescimento da economia portuguesa, quanto a estas questões, os valores divulgados este mês apontam para um crescimento homólogo consecutivo como já não acontecia desde 2010, sendo que numa análise em cadeia Portugal registrou o segundo maior crescimento da zona euro e a quarta maior evolução da União Europeia. Apesar da situação geopolítica que se vive no mundo ser extremamente adversa, nomeadamente os conhecidos conflitos na Europa entre a Rússia, a Ucrânia, no Médio Oriente, com esta desgraça humana que está a acontecer no Iraque, os problemas entre Israel e a Palestina, no norte da África, tudo isso, obviamente, uma conjuntura extremamente adversa e Portugal tem este comportamento na União Europeia. Quanto aos indicadores das empresas, que as empresas portuguesas têm demonstrado contra todas as adversidades, elas estão a empurrar o país para a recuperação económica e para a criação de postos de trabalho, conduzindo neste momento Portugal para uma nova fase de crescimento. E no plano financeiro, anteontem, na quarta-feira, depois de Portugal ter saído da Troika e apesar dos inesperados problemas criados pelo BES, Portugal conseguiu colocar dívida pública, há 2 dias atrás, aos juros mais baixos da sua história. Pelo menos da história que se faz estatística. Bom, isto são sinais, apenas, obviamente, são sinais positivos, são o trabalho dos portugueses, o trabalho das empresas portuguesas, a determinação em lutar contra todas as adversidades. Com certeza que no meio disto tudo coisas muito desagradáveis aconteceram aos portugueses. Mas esta força que Portugal e que todos nós somos capazes de poder mostrar ao final de todo este tempo é o resultado e podemos orgulhar-nos todos os portugueses se conseguirmos vencer as dificuldades que efetivamente estamos a atravessar. Isto para dizer que, com certeza, que este tipo de iniciativas, este tipo de determinações, este tipo de ações que visam estimular a economia, muitas vezes a partir
de áreas tão difíceis, onde existe menos crença, como por exemplo na agricultura. Com certeza que a agricultura não está a atravessar os seus melhores momentos, mas nós continuamos a acreditar que devemos apoiar este setor primário da nossa economia como um setor fundamental, sobretudo numa zona de minifúndio, como é o nosso. Acreditar que mesmo que as pequenas empresas, às vezes as microempresas que só geram um emprego ou 2 empregos, são todas juntas, muitas vezes, ou um conjunto delas, tão importantes como uma grande